Bom dia! Preparado para ter um encontro com Deus e com a presença do Senhor? Preparada para andar mais um passo em direção à intimidade, à plenitude, à revelação do propósito do Senhor para a sua vida? Então diga comigo: bom dia, Espírito Santo de Deus! Louvado seja o Senhor! Amamos a Tua presença mais do que tudo e desejamos ouvir a Tua voz. Hoje, mais uma vez, te consagramos este dia, te consagramos esta semana, te consagramos o nosso entendimento para que a Tua palavra nos liberte de todo sofisma, de todo paradigma humano que nos é imposto para nos roubar a consciência de quem Tu és e daquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Queremos adorar o Teu nome, Senhor. Adorá-lo e atraí-lo. O que seria de nós se não fosse a Tua graça? Esse poder que age em nós de forma imerecida e tão superabundante, o que seria de nós sem a Tua direção? Sem a Tua verdade, sem a Tua justiça? O que seria de nós sem a Tua fidelidade? Pai, queremos Te adorar e Te adorar de todo o nosso coração. Que não haja nenhuma urgência ou prioridade maior do que servir-Te. Abre os ouvidos daqueles que Te adoram nesse momento, para que possam ouvir a Tua direção. Não aquilo que é óbvio, não aquilo que todos estão fazendo ou dizendo, mas a Tua direção específica e individual para cada um de nós. Vem com a Tua glória, vem com a Tua glória. Nos conduz a esse lugar de intimidade e adoração, por causa do sangue de Jesus derramado, cobrindo e cancelando todos os pecados. Temos livre acesso a Ti. Que a Tua glória seja nitidamente percebida neste momento por todos aqueles que quebrantam o coração e Te buscam sinceramente, com a certeza de que encontrá-lo é o maior tesouro desta vida. Te agradeço, Senhor, pela Tua misericórdia que se renovava enquanto eu dormia. Te agradeço, Senhor, por todos os Teus planos para este dia. Te agradeço, Senhor, porque apesar de mim, o Senhor quer me usar para transbordar o Teu amor. Te agradeço, Senhor, pela saúde que o Senhor me dá hoje. Te agradeço, Senhor, pelos desafios que me fazem crescer. Te agradeço pela Tua presença e pela Tua palavra, revelada a nós cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Você declara isso de todo o seu coração? Saiba que esta semana o Senhor colocou no meu coração uma série de mensagens muito impactantes. Eu gostaria de te convidar para estar aqui todos os dias. E o tema dessa série é Liberte-se. Liberte-se enquanto é tempo.
A palavra de Deus diz em Gálatas o poder da graça de Deus de nos aproximar do Senhor. O poder de Deus operando em nós exatamente por causa dessa graça. E o quanto esta graça é suficiente. Justamente por causa da graça, temos livre acesso ao Pai em Cristo Jesus. Exatamente por causa da graça, temos a plenitude do Espírito Santo à nossa disposição. Mas é por causa do nosso coração ser extremamente enganoso, tendencioso ao pecado, à idolatria, à necessidade de controle, a necessidade de aprovação. Muitas vezes nos perdemos no meio do caminho, porque ouvimos as pessoas que não deveríamos ouvir e não ouvimos as pessoas que deveríamos ouvir. Em Gálatas, Paulo está exatamente exortando aquela comunidade, porque haviam muitas vozes naquela época, como hoje também existe. Vozes, inclusive, que deturpavam o verdadeiro evangelho. O diabo é conhecido como enganador. E ele observa a humanidade desde o início dos tempos. Se tem alguém que conhece minuciosamente o comportamento humano, a fim de manipular as nossas vidas e corromper a nossa fé, é o diabo. E eu estou introduzindo essa mensagem hoje para que você compreenda claramente aonde eu quero chegar. Eu estava esta semana pesquisando algumas matérias no meu curso de mestrado e assistindo alguns vídeos e pesquisando. E dentro dessa área da mentalidade humana, da construção da psique, né, do nosso raciocínio e da forma como esse raciocínio se torna comportamentos, eu vi uma série de livros na área do neuromarketing e fiquei impactada com o quanto a ciência e a neurociência avançaram em relação à manipulação humana. O neuromarketing são técnicas extremamente aperfeiçoadas para te conduzir a desejar o que as empresas querem que você deseje. Agora, para pensar um pouco, se o ser humano já encontrou esse nível de manipulação inconsciente, quanto mais o diabo, que nos assiste, nos estuda, nos observa e nos manipula há milhares de anos. Liberte-se enquanto é tempo. É um convite à verdadeira libertação que está em Cristo Jesus para que a sua mentalidade seja resgatada de todo tipo de manipulação desta era. O neuromarketing é uma estratégia hoje humana de manipular as grandes massas. E é claro que existe um argumento para cada nicho, para cada perfil de pessoa. Se você lê este livro, você vai ficar impactada com a quantidade de ferramentas hoje disponível no mercado para manipular você. Outro livro que me impactou se chama Culto às Marcas. Como tornar os seus consumidores viciados no seu produto. Como tornar a sua marca uma religião. Uau! Esse livro foi o que mais me impactou. Não é por acaso que Jesus disse que nos últimos dias, até os escolhidos, até alguns dos escolhidos seriam enganados. Liberte-se enquanto é tempo.
Veja o que Gálatas diz no capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Não há outro evangelho. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Versículo 6. Que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão persuadindo e perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, daquele que Jesus viveu, daquele que Jesus pregava, seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, certamente não seria servo de Cristo. Uau! Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como eu perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Uau! Quando lhe agradou revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios, eu não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato, parti para a Arábia, voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Pessoalmente, estive com ele. O que se ouviam a todos era que aquele que antes os perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus pela minha vida. Paulo está falando como lidar com o chamado de Deus de forma zelosa. Ele estava dizendo, quando eu comecei a ouvir o Senhor Jesus Cristo e receber dele a revelação de quem ele é, e busquei me consagrar todos os dias, eu não me deixei ser manipulado. Eu não fiquei buscando a aprovação de pessoas. Eu não fiquei consultando milhares de pessoas. Eu não fiquei tentando imitar pessoas. Eu busquei o Senhor de todo o meu coração, a fim de compreendê-lo. Paulo estava dizendo, eu recebi um chamado. Decidi ter intimidade com o Senhor. Eu decidi ouvir o que ele estava falando para mim, a fim de não ser manipulada.
E por isso eu quero dizer para vocês que a única forma de não ser manipulado ou enganado por esta geração, seja aquela que prega o pecado como estilo de vida, ou seja aquela que prega a religiosidade como estilo de vida. E aqui eu falo sobre religiosidade, tente me entender. Não estou falando sobre a instituição religiosa. Eu sou pastora, eu amo a Igreja do Senhor. Mas eu estou falando sobre o controle humano. Eu estou falando sobre a manipulação emocional. Eu estou falando sobre doutrinas humanas. Eu estou falando sobre usar a palavra de Deus para instituir o próprio Evangelho. Mas, Bianca, como que eu vou discernir tudo isso? Presença e palavra. Como eu posso compreender se muitas vezes é tão tênue essa linha entre o verdadeiro evangelho e o evangelho muitas vezes contaminado? Presença e palavra. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Mas eu ainda não consigo ouvi-lo. Busque até ouvir. Busque até encontrar. Busque até ter clareza e convicção vinda do céu e confirmada nas Escrituras. Você pode ter sim, você deve ter sim um mestre nas Escrituras, um pastor, uma pastora que te orienta, que te ajuda, que te ensina. Escolha bem. O bom líder tem intimidade com a presença e com a palavra. O que eu quero chamar a tua atenção nessa semana é que sim, existe uma guerra pela tua mente. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo se torna nova criação. E aquele que veio para te libertar te fará verdadeiramente livre, desde que você se preocupe mais em agradar a Deus do que as pessoas. Essa é a maior luta do teu coração todos os dias. Nesse capítulo 1, do versículo 1 até o 16, está muito claro que Paulo está dizendo que quando foi chamado por Deus para pregar o Evangelho, ele não ficou discutindo esse assunto com ninguém. Tenha paciência para maturar o que Deus está falando no seu coração. Tenha tempo de busca. Muitas vezes, quando a gente recebe algo de Deus, a gente já quer conferir com outras pessoas. Pessoas que não têm intimidade com a presença e com a palavra. Pessoas que não têm intimidade com o Espírito Santo. Saímos por aí procurando alguém que confirme o que Deus está falando conosco, muitas vezes até na palavra, no teu devocional. Agora, João 14:17 diz exatamente assim. Jesus dizendo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Versículo 17. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Uau! Se convidarmos o Espírito da Verdade para nos guiar, ele vai ser o melhor conselheiro. Aquele que rega a semente da palavra para que ela dê fruto.
É claro que nós precisamos de conselheiros humanos, mas veja o que eu estou falando. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Deus quer falar pessoalmente com você. Nós podemos e devemos estar abertos a receber conselhos daqueles que são mais sábios, mais experientes na palavra, na intimidade com o Espírito Santo. Mas a gente não pode depender tanto do que as pessoas dizem ao ponto de deixar de ouvir o próprio Deus. Existem pessoas abandonando as Escrituras e o estudo dos Evangelhos para ouvir mensagens que são mais agradáveis de se ouvir, para agradar pessoas, lideranças. Quando eu olhei aquele livro que chama Culto às Marcas, eu falei, meu Deus, se a neurociência ou as técnicas de manipulação conseguem fazer as pessoas cultuarem as marcas como Apple, como por muito tempo a Nike, como hoje os videogames, como o McDonald's, o que garante que as religiões não estejam utilizando as mesmas técnicas? Ou até as seitas, os lugares que pregam heresias? Liberte-se enquanto é tempo. Pastora, como eu posso me libertar? Buscando o Senhor de todo o teu coração, tendo intimidade com o Espírito Santo de tal maneira que quando você vai ao culto, você consegue discernir o que está sendo pregado porque você conhece a palavra ao ponto de testificar. Uau, isso está escrito na palavra. Uau, isso está escrito na palavra. Uau, isso não está escrito na palavra. Vamos orar sobre isso. Pai, nós oramos nessa manhã, clamando pelo Teu Espírito Santo que nos dê discernimento para compreender o que a Tua palavra diz. E nada nos exclua da Tua graça. Nada nos exclua da revelação de Jesus Cristo. Ele é suficiente. Que nenhum tipo de chantagem emocional ou manipulação mental nos faça priorizar pessoas antes do Senhor. Existem pessoas tão convincentes nos dias de hoje. Pessoas que arrastam multidões. Pai, eu não quero ser multidão. Eu quero ser tua discípula. Eu quero estar na mesa daqueles que têm intimidade com o Senhor e são verdadeiramente livres para obedecê-lo. Eu quero estar sentada na mesa daqueles que são liderados pelo Espírito Santo pessoalmente. Assim como eu. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Através da revelação nas Escrituras. Seja nosso conselheiro, nossa diretriz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça sua inscrição agora. Clique para receber as notificações. Para quem já é de casa, curte o vídeo, compartilha muito. Envia no grupo que você montou para ser um grande transformador, transformadora de vidas. Esse grupo de WhatsApp que você montou para fortalecer a fé de pessoas e produzir libertação. Liberte-se enquanto é tempo, porque é assim que você
entender essa libertação e permanecer liberto, liberta, você será um libertador. Compartilhando a palavra e a presença, você é um libertador. Amém? Eu quero te convidar a deixar nos comentários o seu testemunho. O quanto você acha relevante o tema dessa semana, o tema desta série. O quanto você já se percebeu sendo manipulado ou manipulada por discursos, por movimentos, pela moda, pelos vícios, pelas obsessões dessa geração. Quero dizer que é uma honra compartilhar meu devocional com você. É uma honra compartilhar a presença e a palavra com você. Meu convite é para que você não somente esteja aqui todos os dias e compartilhe a nossa comunidade, mas também seja um mantenedor. Aqui na legenda do vídeo, eu deixo os dados da Missão Global Prova Viva, uma instituição sem fins lucrativos, que mantém toda a estrutura, que divulga o Evangelho, que produz crescimento espiritual para milhares de pessoas ao redor do mundo. Inclusive, este programa, Amanhecendo com Deus. E saiba que o Senhor tem poder para multiplicar a 100 por 1 as tuas sementes e derramar sobre a tua vida a graça, a recompensa da generosidade. Te encontro amanhã, Amanhecendo com Deus. E essa série está muito poderosa. Orando a palavra. Nenhuma oração feita com fé é em vão. Joelhos se dobram, Deus estende a sua mão.